Olá, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda. Hoje vamos ler o capítulo 20 de Juízes. Lemos o capítulo todo e deixamos um breve estudo nas nossas redes sociais, @PIB do Castelo. Você pode ir lá ouvir o estudo, ter mais informação sobre o texto bíblico, compartilhar com outras pessoas para que elas sejam edificadas. Meu segundo recado, você precisa de um método sistemático de leitura da Escritura. Eu te aconselho a usar a Bíblia 365. Você pode sim escolher o método devocional que você quiser, mas você não pode não ler a Bíblia de maneira sistemática. Compre a Bíblia 365 que ela vai te ajudar nisso. Por último, procure as nossas redes sociais, @PIB do Castelo, porque lá você vai ter informações sobre os dias que temos estudos bíblicos na igreja, para que você possa aprofundar-se no conhecimento da Escritura e crescer na sua vida espiritual. Hoje eu estou falando um pouco mais rápido, porque nós vamos ler o capítulo inteiro. Eu vou ler na NVI, Juízes 20, mas é importante que a gente faça a leitura completa. Então todos os israelitas de Dan a Berseba e de Gileade saíram como um só homem e se reuniram em assembleia perante o Senhor em Mispá. Os líderes do povo, de todo o povo das tribos de Israel, tomaram seus lugares na assembleia do povo de Deus, 400.000 soldados armados de espada. Os benjamitas souberam que os israelitas haviam subido a Mispá. Os israelitas perguntaram: como aconteceu essa perversidade? Então o levita, o marido da mulher assassinada, disse: eu e a minha concubina chegamos a Gibeá e Benjamim para passar a noite. Durante a noite os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercaram a casa com a intenção de matar-me. Então violentaram minha concubina e ela morreu. Peguei minha concubina, cortei em pedaços e enviei um pedaço a cada região da herança de Israel, pois eles cometeram essa perversidade e esse ato vergonhoso em Israel. Agora todos vocês, israelitas, manifestem-se e deem o seu veredito. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para casa. Nenhum de nós voltará para o seu lar. Mas é isso que faremos agora contra Gibeá. Separemos por sorteio de todas as tribos de Israel, de cada 100 homens 10, de cada 1.000 homens 100, de cada 10.000 homens 1.000, para conseguirem provisões para o exército poder chegar a Gibeá de Benjamim e dar a eles o que merecem por esse ato vergonhoso cometido em Israel. E todos os israelitas se juntaram e se uniram como um só homem contra a cidade. As tribos de Israel enviaram homens a toda a tribo de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? Agora entregue esses canalhas de Gibeá para que os matemos e eliminemos esse mal de Israel. Mas os benjamitas não quiseram ouvir os irmãos israelitas. Vindos de suas cidades, reuniram-se em Gibeá para lutar contra os israelitas. Naquele dia os benjamitas mobilizaram 26.000 homens armados de espada, que vieram das suas cidades, além dos 700 melhores soldados que viviam em Gibeá. Dentre todos esses soldados haviam 700 canhotos muito hábeis, e cada um deles podia atirar com a funda uma pedra no cabelo sem errar. Israel, sem os de Benjamim, convocou 400.000 homens armados de espada, todos eles homens de guerra. Os israelitas subiram a Betel e consultaram a Deus. Quem de nós irá primeiro contra os benjamitas? Perguntaram. O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os israelitas se levantaram e armaram o acampamento perto de Gibeá. Os homens de Israel saíram para lutar contra os benjamitas e tomaram posição de combate contra eles em Gibeá. Os benjamitas saíram de Gibeá e naquele dia mataram 22.000 israelitas no campo de batalha. Mas os homens de Israel procuraram animar-se uns aos outros e novamente ocuparam as mesmas posições do primeiro dia. Os israelitas subiram, choraram perante o Senhor até tarde e consultaram o Senhor: devemos atacar de novo os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vocês devem atacar. Então os israelitas avançaram contra os benjamitas no segundo dia. Dessa vez, quando os benjamitas saíram de Gibeá para enfrentá-los, derrubaram outros 18.000 israelitas, todos eles armados de espada. Então todos os israelitas subiram a Betel e ali se assentaram, chorando perante o Senhor. Naquele dia jejuaram até a tarde e apresentaram holocaustos e ofertas de comunhão ao Senhor. E os israelitas consultaram o Senhor. Naqueles dias a arca da aliança estava ali, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela. Perguntaram: sairemos de novo ou não para lutar contra os nossos irmãos benjamitas? O Senhor respondeu: vão, pois amanhã eu os entregareis nas suas mãos. Então os israelitas armaram uma emboscada em torno de Gibeá, avançaram contra os benjamitas no terceiro dia e tomaram posição contra Gibeá, como tinham feito antes. Os benjamitas saíram para enfrentá-los e foram atraídos para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos israelitas, como tinham feito antes, e uns 30 homens foram mortos em campo aberto e nas estradas, uma que vai para Betel e outra que vai para Gibeá. Enquanto os benjamitas diziam: nós os derrotamos como antes, os israelitas diziam: vamos retirá-los e atraí-los para longe da cidade, para as estradas. Todos os homens de Israel saíram dos seus lugares e ocuparam posições em Baal-Tamar,
e a emboscada israelita atacou da sua posição a oeste de Gibeá. Então 10.000 dos melhores soldados de Israel iniciaram um ataque frontal contra Gibeá. O combate foi duro e os benjamitas não perceberam que a desgraça estava próxima deles. O Senhor derrotou Benjamim perante Israel, e naquele dia os israelitas feriram 25.100 benjamitas, todos armados de espada. Então os benjamitas viram que estavam derrotados. Os israelitas bateram retirada diante de Benjamim, pois confiavam na emboscada que tinham preparado perto de Gibeá. Os da emboscada avançaram repentinamente para dentro de Gibeá, espalharam-se e mataram todos os habitantes da cidade à espada. Os israelitas tinham combinado com os da emboscada que estes fariam subir da cidade uma grande nuvem de fumaça, então os israelitas voltariam a combater. Os benjamitas tinham começado a ferir os israelitas, matando cerca de 30 deles, e disseram: nós os derrotamos como na primeira batalha. Mas quando a coluna de fumaça começou a se levantar da cidade, os benjamitas se viraram e viram a fumaça subindo do céu. Então os israelitas se voltaram contra eles, e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. Assim fugiram da presença dos israelitas, tomando o caminho do deserto, mas não conseguiram escapar do combate. E os homens de Israel que saíram da cidade os mataram ali. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, e facilmente os alcançaram nas proximidades de Gibeá, no lado leste. 18.000 benjamitas morreram, todos eles soldados valentes. Quando se viraram e fugiram rumo ao deserto, para a rocha de Rimon, os israelitas abateram 5.000 homens ao longo das estradas. Até Gidom eles pressionaram os benjamitas e mataram mais de 2.000 homens. Naquele dia, 25.000 benjamitas que portavam espada morreram, todos eles soldados valentes. 600 homens, porém, viraram as costas e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimon, onde ficaram durante 4 meses. Os israelitas voltaram a Benjamim e passaram toda a cidade à espada, matando inclusive os animais e tudo que encontraram nelas. Incendiaram todas as cidades por onde passavam. Eu sei que eu demorei mais no texto hoje, mas é importante lermos ele todo. Juízes 20, me desculpem, é a continuação da aberração do capítulo 19. Ele mostra que a depravação moral do povo vai ainda mais fundo um pouco. Começa com o levita contando meias-verdades. Ele diz que alguns homens de Gibeá o atacaram. Ele fala isso no versículo 5. Durante a noite, os homens de Gibeá vieram para atacar-me e cercar a casa com a intenção de matar-me. Eles violentaram minha concubina e ela morreu. É verdade que isso aconteceu. E ele diz que a sua concubina foi violentada, e é verdade. A questão toda é que ele omite que ele entregou sua concubina para isso. Ele a entregou à própria sorte. Ele pede juízo na Assembleia dos Israelitas, e todo o povo de Israel se resolve lutar contra Gibeá. E resolvem fazer um sorteio para escolher os homens que vão para a guerra e as provisões que serão dadas à guerra. Mas olhe, o levita simplesmente omite o fato de que ele entregou a sua mulher para ser violentada. A motivação da Assembleia é vingança. Ninguém pergunta a Deus como deveria agir. Ninguém. Obviamente não. Israel não é mais uma nação que consulta ao Senhor com frequência. E eles perguntam sobre a maldade que aconteceu com Benjamim e o que eles fariam. Logo no versículo 12, diz assim: eles vão para Benjamim, Israel vai à tribo de Benjamim, onde está Gibeá, e pergunta: as tribos de Israel enviaram homens à cidade a toda a cidade de Benjamim, dizendo: o que vocês dizem dessa maldade terrível que foi cometida no meio de vocês? E eles pedem que os canalhas sejam entregues, no versículo 13. Agora entregue esses canalhas de Gibeá para que o matemos e eliminemos esse mal do meio de Israel. Mas de forma assustadora, preste atenção nisso. Os benjamitas resolvem proteger os abusadores. Eles dizem que não vão entregá-los. E eles se reúnem em Gibeá para lutar contra seus irmãos. Eles resolvem proteger os abusadores e resolvem lutar contra seus irmãos. Somente após isso, a essa oposição dos benjamitas, os israelitas resolvem consultar a Deus. Só depois dessa oposição. Mas é curioso que no versículo 18, a pergunta não é se eles devem guerrear, mas quem deve ir primeiro. A decisão já está tomada, a decisão de vingança já está tomada, e Deus diz que Judá iria primeiro. O início da batalha não é favorável aos homens de Israel, nós vemos isso em grande parte do texto, e eles choram ao Senhor, e no versículo 23 eles fazem uma pergunta diferente. Veja, devemos atacar de novo os nossos irmãos? Agora eles perguntam se eles deviam atacar. Na primeira pergunta, não é se eles devem atacar, a primeira pergunta é quem vai primeiro. Simplesmente a voz de Deus é pouco importante aqui. Na segunda eles perguntam: nós deveríamos atacar? E Deus diz a eles que eles deveriam atacar. Pode parecer estranha a postura de Deus, mas ela não é.
Ele vai usar de justiça contra Gibeá? Vai. Ele vai usar de justiça contra os benjamitas que estão protegendo os homens abusadores de Gibeá? Sim. Mas parece que o povo de Israel esqueceu totalmente que a sua história depende de Deus. E ele é que define os momentos certos, as horas certas e as coisas certas a se fazer. A batalha ainda não é vitoriosa quando eles recebem a orientação que deve ir, mas eles clamam novamente, jejuam e o Senhor vai derrotar Benjamim. Nós vamos ver isso no versículo 35. O Senhor derrotou Benjamim. Deus derrotando uma das tribos do seu próprio povo. E eles percebem que a desgraça havia chegado sobre eles. No versículo 41 você vê isso. Então os israelitas se voltaram contra eles e os homens de Benjamim ficaram apavorados, pois perceberam que a sua desgraça havia chegado. E os israelitas, em um ato de crueldade, vieram destruindo tudo que sobrou. Veja, essa não foi uma ordem do Senhor. A ordem do Senhor é que eles atacassem sim a Benjamim, mas não que eles saíssem destruindo tudo, saíssem queimando tudo. O que aprender de um texto tão terrível como esse? Eu gostaria de enfatizar 3 coisas. Primeiro, o caráter falho do levita. Ele esquartejou sua mulher e contou uma meia-verdade. Não foi sincero para contar toda a verdade do que havia acontecido. Não foi sincero para dizer que a sua concubina não tinha a menor relevância para ele. Não foi sincero de dizer que ele simplesmente a entregou nas mãos dos homens perversos. A segunda aprendizado importante, cuidado com igrejas e locais abusadores. Nos versículos 13 e 14, nós vemos a postura assustadora de Benjamim, de proteger homens que passaram a noite inteira abusando de uma mulher. Esse contexto de abuso, por incrível que pareça, é comum em igrejas. Há espaços em que erros não são tratados e a disciplina eclesiástica não acontece. Aliás, coisa rara no nosso tempo contemporâneo é a disciplina eclesiástica. Onde não há disciplina eclesiástica, há espaço para abuso. Líderes que dominam sobre ovelhas, que ferem irmãos, e a igreja que também tem irmãos que ferem irmãos, e essas coisas não são tratadas e não são disciplinadas. Locais que escondem abusadores não são locais saudáveis. Fique atento a isso e não coadune com isso. Os irmãos de Benjamim protegem os perversos de Gibeá. Às vezes, nós vemos isso dentro do contexto da igreja. E por último, Deus é só um coadjuvante nessa história. Os capítulos 19, 20 e 21 mostram Deus coadjuvante. Os israelitas querem vingança. Deus os usa para castigar Gibeá. Mas os israelitas não estavam imbuídos da justiça de Deus. Eles não consultam ao Senhor em reverência para saber o que está acontecendo. Não há um clamor de arrependimento pela vergonha de Israel. Quando eles sabem da história, a primeira intenção é vingança e não clamar por vergonha por Israel. É triste. Quando Deus é só mais um, vemos o povo de Deus se matando. A nação que era para ser um sinal de justiça é uma nação agora que se esquarteja, é uma nação que se mata pelo afundamento moral e pela falta de dependência de Deus. Juízes é um retrato árido, seco, mas real de como é o nosso coração humano. Que Deus te abençoe.